Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2020 chamado The Champion. O filme é basicamente assim. O campo de concentração de Auschwitz acaba de ser inaugurado na Polônia e um jovem boxeador que vivia sua vida em paz é capturado e transferido para lá. Os oficiais descobrem suas habilidades para a luta e promovem diversos embates entre presos, e até mesmo entre os oficiais. O que parece ser um esporte inofensivo para os oficiais é na verdade uma vitória diária para o boxeador, que bate nos soldados e descarrega sua raiva por ver tantas atrocidades acontecendo naquele lugar. Esse filme é muito intenso e é baseado em uma história real que pode muito bem te emocionar. Então, vem fundo comigo, sai dessa lá ele. Na primeira cena vemos Tadeusz, com esse sobrenome aí que meio embaçado, né? Mas vamos optar pelo apelido de Ted, porque senão eu vou ficar com cãibras na língua tentando falar o nome desse cara. Ted é um prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, sul da Polônia. Ele tá ali parado com seus olhos fechados e perdido em suas lembranças de quando nos bons velhos tempos era campeão de boxe em Varsóvia, na Polônia. Logo vemos que um belo dia, ele estava praticando seus golpes em um saco de pancadas perto de uma árvore. Ao terminar o seu treino, prestes a voltar para casa, alguns soldados alemães aparecem e o capturam do nada. Desde então, Ted foi trazido e confinado naquele terrível campo. Ted é um dos prisioneiros profissionais. Esse tipo específico de preso é forçado a trabalhar perto de uma das colinas quebrando pedras o dia todo. As condições de trabalho são as mais precárias possível. Eles são muito maltratados e nem sequer têm acesso a instalações básicas. A comida que eles recebem é apenas uma sopa rala, que não é suficiente para que trabalhem tantas horas na serra. Muitos prisioneiros acabam ficando desnutridos e definhando até não aguentarem mais. Entre os presos está um rapaz de 15 anos chamado Janek. Além de sofrer com as adversidades do campo, ele ainda é maltratado por outros prisioneiros, que levam vantagem dele tirando sua comida à força. Outro homem está conversando com seus companheiros de prisão e planejando escapar do campo, mas, de repente, um dos oficiais chega por trás dele e escuta ele influenciando os outros internos. Ele chega perto de um homem e bate na cabeça dele com uma pá, abreviando a vida do pobre infeliz. Depois, ele ordena que os outros voltem ao trabalho. Janek fala com Ted no dia seguinte. Ele diz ao lutador que é um grande fã dele. Ele também conta que costumava assistir suas lutas de boxe o tempo todo na TV. No dia seguinte, Ted vai à casa de um oficial alemão para trabalhar, e ao retornar ele traz algumas maçãs. Ele entrega uma ao menino, que ao invés de comer, entrega a um velho da prisão. Ted entendeu que Janek era uma pessoa de bom coração e que colocava o próximo em primeiro lugar. Vendo isso, Ted dá outra maçã ao garoto. Mas aquele show de bondades custou bem caro. Os oficiais alemães aparecem e eles ficam sabendo que Ted roubou as maçãs. Ladrão! Agora eles querem aplicar uma punição ao responsável pelo furto. E quando estão levando Ted, eles percebem que Janek e o velho também estavam com as frutas. Agora os três serão punidos por causa de Ted. Eles chegam a um lugar onde 3 pessoas acabavam de virar presunto na mira de fuzis, se é que você me entende. Lá os guardas colocam os 3 em fila e ordenam que coloquem a maçã sobre a cabeça. O velho foi o primeiro. Ele posiciona a maçã enquanto um dos oficiais mira o cano e dispara. Infelizmente o alvo foi outro e eles presenciaram a cabeça do velho estourar. É a vez de Ted, então eles ordenam a ele para colocar a maçã em sua cabeça também. Mas ele começa a comer a maçã ao invés disso. O oficial não acredita no que vê. Ele está espantado com a audácia de Ted. Janek perde a chance de ficar calado e diz ao oficial que Ted não é muito de ter medo de ninguém, muito menos de oficiais como ele. A opinião do oficial agora mudou. Ele quer punir o garoto pelas falas e fazer pressão psicológica em Ted. Para isso ele pega Janek e começa a bater nele na frente de Ted. Ted está inconformado em ver que um adolescente esteja sendo totalmente machucado dessa forma, mas ele entende que não está em posição de ajudar. Naquela noite eles enviam um grande número de judeus para o pior pesadelo, as câmaras de gás que estão cheias de elementos químicos venenosos. Eles mandam os outros prisioneiros trabalharem antes mesmo do nascer do sol. A forma de trabalho todos nós já sabemos, a comida ou o abrigo são insuficientes e a jornada de trabalho é forçada e longa, até animais têm um tratamento melhor. Naquele dia, um oficial alemão estava se alimentando enquanto vigiava os prisioneiros. Ele então pega um pedaço do que está comendo e joga no chão. 2 homens que estão trabalhando veem isso e tentam desesperadamente pegar o pedaço de comida. Eventualmente, eles brigam entre si por causa daquele pedaço.
Logo, o oficial alemão os encoraja a lutar e encontra ali uma diversão para ele. Durante a luta, uma pessoa derrubada. O oficial alemão chama Ted para lutar. Ted, como sabemos, era um boxeador antes de vir para cá. Ele nocauteia aquele homem e todos os outros que investem contra ele. Mesmo sem treinar há muito tempo, Ted demonstra ter boas habilidades ainda. Ele realmente merece o título de campeão. Outro oficial alemão com alguma experiência em boxe aparece e faz uma proposta para Ted. Ele pergunta ao prisioneiro se ele gostaria de boxear com ele. Ted concorda e o oficial alemão fica surpreso com as habilidades de Ted, que bate nele com uma precisão incrível. O policial está surpreso por ter conhecido uma pessoa que conhece boxe e é muito habilidosa. Como premiação, Ted recebe alguns alimentos por vencer todos os rounds. Com essa percepção, Ted volta para o acampamento e divide a comida com todos, inclusive Janek. Como eles não fornecem abrigo e nem roupas adequadas, Janek pega um resfriado. Na total falta de assistência médica, os sintomas do rapaz aumentam e o quadro de saúde dele piora cada vez mais. O resfriado acaba se tornando em uma pneumonia e Janek agora está com febre. Ted não conseguia olhar para seu jovem amigo sofrendo daquele jeito. Então ele vai até o oficial alemão que lutou com ele e lhe deu comida há alguns dias e pede ajuda em nome de Janek. Ele diz que precisa de mais comida e apoio médico. O oficial alemão diz que tem uma chance de conseguir tudo isso, mas ele deve seguir as instruções exatamente como ele diz. Ted concorda e o oficial alemão o leva para conhecer os seus superiores. Os oficiais alemães há muito tempo procuravam uma maneira de se divertir. O oficial que está com o lutador convence os oficiais de que o boxe é uma boa opção para se divertir. Logo em seguida eles mostram Ted e diz que aquele é um boxeador profissional. Os superiores não acreditam nele e zombam de como uma pessoa desnutrida e sem um mínimo de moral igual a Ted pode ter a remota chance de ser um lutador, ainda mais profissional. O oficial ao lado de Ted não abre mão de convencê-los de que as aparências enganam. De alguma forma, eles convencem os oficiais e preparam uma rodada de combate para o dia seguinte. Ted, o desnutrido e sem moral, janta o opositor com facilidade. Oficiais alemães foram ao delírio e até o filho de um oficial alemão estava presente na partida, assistindo com atenção. Após a partida, Ted pega um pouco de comida e eles o mandam para o estábulo para trabalhar. Há menos trabalho no estábulo do cavalo, então ele poderá descansar e até praticar boxe por um tempo. Também lhe deram luvas de boxe. Ele também consegue permissão para ir ao hospital para obter algum suporte médico para os seus ferimentos. Ted vai ao hospital e leva alguns pontos devido à partida anterior. Ele aproveita e pede à médica que lhe dê um remédio para pneumonia para ajudar o seu amigo Janek. A médica é uma mulher muito generosa e concorda em lhe dar o remédio. Junto com o remédio para pneumonia, ela dá a ele outros remédios para outras infecções e doenças que afetam as pessoas no campo. Ted pega aqueles remédios e vai até o local onde estavam os doentes do acampamento. Ele dá o remédio que recebeu do hospital e vai até seu amigo para entregar o remédio para pneumonia. Em seguida, é mostrado que Ted está comendo bem e parece melhor do que antes. Ele ajuda Janek colocando ele no hospital para trabalhar. Há muito menos trabalho no hospital quando comparado ao trabalho nas colinas. Lá, ele conhece uma garota da mesma idade que ele em outras partes do acampamento. Eles estão vivendo em condições piores e a tendência é que fique pior a cada dia. Centenas de pessoas estão sendo aniquiladas e levadas para as perigosas câmaras de gás. Enquanto isso, Ted está ganhando força e vencendo todas as partidas. Os oficiais estão gostando das lutas, mas estão cansados de ver Ted vencer todas as vezes. Ele está recebendo remédios e comida extra para as pessoas do campo. O oficial que assistia à luta com seu filho chega ao estábulo dos cavalos. Ele diz que está ali por causa de um cavalo, mas na verdade ele apenas arrumou um jeito de falar com Ted. Ele comenta que Ted ganhou um pouco de peso, mas tá tudo bem. Ele poderá comer o quanto quiser desde que possa continuar lutando e proporcionando entretenimento para todos eles. E diz ainda mais, quando eles se cansarem de vê-lo lutar, Ted terá que voltar para a vida de sofrimento novamente. O oficial alemão sai depois de dizer isso para Ted. No dia seguinte, eles trazem um homem de outra prisão para brigar com Ted. Esse parece bem maior e mais forte também. As pessoas esperavam que esse novo homem derrotasse o Ted, mas ele vence com facilidade. Parece que a técnica e prática dele são muito importantes no boxe. Ted é talentoso e ganha muita comida como prêmio após a partida. Generoso, ele divide a comida com todos os seus companheiros da prisão. Depois de um tempo, o filho do oficial cai na escada. Ele é diagnosticado com febre tifoide e seu pai fica com medo, mas não adianta. O garotinho falece devido à doença e eles levam seu corpo embora. O oficial alemão fica muito triste.
Ele nunca se sentiu assim quando cometeu seus atos cruéis contra os judeus, incluindo crianças, mas agora ele sente um pouquinho da mesma dor. Ted vê que os soldados alemães estão transportando restos mortais da câmara para o crematório. Os corpos estão lá despidos, e o homem que Ted derrotou no outro dia está entre as vítimas. Algumas crianças estão comendo os alimentos que Ted trouxe. Vimos que Janek tem uma ligação muito forte com uma garota que está junto das crianças. Enquanto isso, os soldados estão pedindo às pessoas que entrem na câmara de gás depois de tirar a roupa. Eles mentem dizendo aos prisioneiros que vão mandá-los para tomar um banho e que darão comida a eles quando voltarem. Assim, eles conseguem que os prisioneiros entrem na câmara de gás silenciosamente. Eles trazem a amiga de Janek para a câmara quando a encontram roubando um pouco de comida. Ela se recusa a tirar a roupa e o policial aponta o cano para a cabeça dela. O outro soldado viu isso e disparou nela. O evento desencadeou uma carnificina e os policiais começaram a atirar nos outros judeus que esperavam para entrar na câmara. Durante esse tiroteio, o oficial alemão se machuca. Janek vê tudo isso e fica triste pela garota. Ela vai até Ted e o abraça. Inconsolado, ele começa a chorar. O oficial alemão vai para o hospital porque está ferido. Ele vê Janek trabalhando lá e rapta o garoto para aplicar seus métodos cruéis. No dia seguinte, Ted conhece um oficial alemão. Ele também é campeão de boxe e quer chamar esse oficial para uma luta com ele. A intenção é pedir o resgate de Janek depois que ele vencer a partida. Ele vai até o oficial alemão e faz a proposta. O oficial diz que Ted deve passar por outros alemães antes de passar pelo oficial atual. Eles querem derrotá-lo antes que ele chegue ao verdadeiro boxeador alemão. O boxeador alemão é uma pessoa bem conhecida no exército. A luta começa e Ted lidera como sempre. Os alemães estão se sentindo mal porque um deles está falhando na frente de um prisioneiro. Eles trapaceiam e fazem Ted beber um líquido. Mas depois de beber, Ted fica tonto e começa a levar socos do oficial alemão. Mas ele não perdeu a coragem. Ele queria lutar, mas os alemães pararam a luta e disseram a ele que o oficial alemão havia vencido. É claro que Ted não aceita. Eles trazem Janek até ele e pedem que ele lute com o garoto. Ted se recusa e diz que não tem coragem de encostar um dedo em seu jovem amigo. Os alemães o ameaçam, então ele é obrigado a lutar. Ted se recusa e eles eliminam Janek bem na frente de Ted. Em seguida, eles amarram o lutador a um poste durante a noite toda. No dia seguinte, suas mãos estão doendo e ele está tremendo. Mesmo assim, ele é forçado a trabalhar. Ele vai até o local onde os judeus estão sendo consumados e encontra um brinquedo que pertencia a Janek. O menino fez aquele brinquedo quando trabalhava perto da mata e desde então carregava com ele o tempo todo. Aquele brinquedo lhe dá esperança e ele então se levanta e volta para o acampamento onde o oficial alemão está lutando com outro prisioneiro. Ted está obviamente debilitado porque ele foi amarrado no poste. Sabendo da sua condição, os oficiais começam a apostar para que ele entrasse no ringue, e ele entrou. Ted começa a lutar com o oficial alemão. Ele leva muitos socos, mas não desiste. A multidão está dividida entre o oficial que tem chances dessa vez e o lutador debilitado e sem forças que sempre venceu. Ted está perdendo e fica ainda mais machucado enquanto o oficial parece querer descontar uma raiva pessoal no lutador. Mas de repente, mesmo com o rosto desfigurado e dor por todo o corpo, Ted reúne forças e golpeia o oficial alemão que se machuca e perde a luta. A multidão começou a vibrar aquela virada sensacional de jogo e mais uma vez Ted consegue derrotar os alemães, ou pelo menos no ringue. Depois de tanto sofrer na mão deles, ele finalmente deixa o campo. Os outros prisioneiros começaram a chamá-lo de campeão porque ele sempre foi gentil com eles e mostrou aos outros como se defender. Mesmo assim, Ted carregou feridas físicas e mentais por longos anos. Aqueles dias amargos vividos no Holocausto alemão deixaram traumas irreversíveis. Mas Ted não desiste da vida. Após o fim da guerra, ele volta para sua casa, que fica em Varsóvia, na Polônia, e realiza seus sonhos de boxe. Ele começa ensinando a arte da luta para as crianças pequenas e leva uma vida feliz. Os horrores que ele viveu e experimentou durante todo esse tempo no campo serviram de combustível para que ele nunca perdesse a amabilidade, o respeito e principalmente suas lembranças de seu amigo Janek. Triste saber que isso é uma história real, né? Infelizmente. E se você não faz boxe, eu recomendo muito você fazer. É muito bom, de verdade. Faça boxe. Na primeira cena, vemos Tadeusz Pietrikowski. Desgraça de nome é isso. A opinião do oficial mudou. Agora ele quer punir o garoto. Em instantes, ela consegue tirar a arma e dispara. Em instantes, ela consegue tirar a... O boxeador alemão é uma pessoa bem conhecida no exército. A partida começa. E assiste esse outro vídeo aqui que eu postei esses dias também. Tá muito massa. Te vejo lá.